e com o Arsenal de Sarandi. É uma cidade ali da Grande Buenos Aires, na Argentina. Modificação aí, de uma vez, 2 jogadores em campo no Macaé. Carol. Sai o Jones, Luiz, para a entrada do Anderson Costa. E vai sair também o Leandro Teixeira para a entrada do Lennon. Muito bem, 2 modificações, né? O volante Lennon, o Anderson Costa é o número 9, é atacante. Daqui a pouco a gente completa. Aí o escanteio cobrado, subiu para fazer o corte. Ali atrás, não sei se é o Daniel ou o Michel que estava na jogada, caiu de forma estranha. A bola voltou, sobrou com o Bernardo, tá no chão, é falta nele. É falta sobre o Bernardo, agora mais próximo ao gol. Esse é o lance, a chegada do GDU sobre o Bernardo. Alguma dúvida, Renato Marcílio? Nenhuma, falta bem marcada. Será que o Bernardo vai tentar? 28 metros e 80 da bola para a linha de gol. 28,5. Agora, o Anderson Costa, centroavante, com a 9 entrando no lugar do Jones. O Anderson Costa que começou aqui no Vasco, começou na base do Vasco entrando, está em campo. E o Lennon começou na base do Flamengo entrando. Volante em lugar de volante, atacante em lugar de atacante. Bernardo na cobrança da falta. Vem levantamento, Luiz Henrique segura. E segura firme. Ele troca jogadores com características parecidas. Acho que é botar gás novo no jogo, talvez. Eu acho que só isso, Luiz, porque está completamente entregue, né? Não consegue nem armar jogadas de contra-ataque. Até porque, como o Vasco não tem jogadores, né? Aqueles chamados de contenção, de briga, o que acontece? A recomposição do Vasco quando perde a bola, ela tem que ser muito rápida, para que o time fique sempre com os 3 setores bem perto um do outro, para poder conseguir roubar essa bola do adversário. E o Macaé não consegue fazer essas jogadas em velocidade, Luiz. Aí o Daniel. Falta em cima do Lennon. Já a gente vai mostrar. 4º e 5º gols do São Paulo. Jadson e Rogério Ceni. São Paulo 5-0 sobre o Bolívar. Semana que vem joga lá em La Paz. Lá no estádio Hernando Siles. 3.600 acima do nível do mar. Até para narrar o jogo falta ar. Você jogou algumas vezes lá, né, Júnior? É, La Paz é duro, Luiz. La Paz é duro mesmo. Anderson. Michel. Levantou para o Norton. Muito forte, só tiro de meta. Vamos ver os gols do São Paulo, então? Vamos para o Morumbi. São Paulo e Bolívar. Primeira fase da Libertadores. O Oswaldo está em grande forma, jogando na ponta cruz. E o Jadson. O Nico já fez, sabe, já fez um, agora fez outro. E o Rogério Ceni, categoria na cobrança do pênalti. Quarentão, fazendo gol. 5-0 para o São Paulo. Está de volta à Libertadores. E estreia incontestável do tricolor. John Clay não domina. Carlos Alberto vai lá na dividida. Chegou o Lennon, tocando de cabeça mais atrás. Aí sai jogando. No jogo da direita para o Daniel. 19 minutos de bola rolando o segundo tempo. É o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara para você. Libertadores, times do Rio, Fluminense é o time do Carioca. Vai tentar encarar a hegemonia paulista nos últimos anos, conquistando a Taça Libertadores. Estreia dia 13 contra o Caracas. Quarta-feira de cinzas. Vai estrear logo nessa viagem que é sempre um desafio, né? Amanhã o técnico Abel Braga já deve escalar alguns dos titulares do Fluminense. Domingo no Clássico, talvez apenas o Fred e o Deco. O Fred que está para ficar no ponto, né? Convocado para a seleção, talvez não jogue o Clássico de domingo. Abuda. Anderson na dividida. O juiz está marcando a falta cometida pelo Anderson, que favorece o time do Vasco. Globo, a gente se liga em você. Brahma, imagina a festa. Aí o Carlos Alberto. Abuda com falta. Dispara o jogo, marca a falta que favorece o time do Macaé. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, fique ligado na estreia de Pé na Cova.
Gedeu cobrou rapidinho ali a falta que o juiz havia marcado sobre o Rodrigo Fernandes. Aí o Gedeu, Ricardinho, está marcado o impedimento do Ricardinho. Super Tiratema em ação. Impedimento claríssimo. Desta vez eu não preciso nem do seu auxílio, Renato Marcelo. Fique à vontade. Mas, e você sabe que, mesmo a gente mostrando no Super Tiratema que a distância era considerável, quando o jogador de velocidade da frente faz essa volta atrás do zagueiro, é exatamente a hora do passe. Parece fácil de marcar, mas não é, viu, Renato? Exato, porque no momento do passe, quando ele recebe a bola, ele já está em posição legal. Mas no momento do passe, que é o que define a situação de impedimento, ele está em situação irregular. Ali a falta para o Vasco, vai lá Bernardo para fazer a cobrança. O Vasco vai chegando à segunda vitória, 3-0. Na rodada de abertura contra o Boa Vista, 3-1 de virada hoje sobre o Macaé. Vai chegando a 6 pontos com saldo de 5. O Friburguense também foi a 6 pontos, porém com saldo de 2. Botafogo entra em campo amanhã já precisando ganhar, para no mínimo entrar na zona de classificação, né? Aí Bernardo na cobrança da falta, vem levantamento. Segunda trave, subiu o Dedé. Subiu para fazer o corte com ele o Rodrigo Fernandes. Velocidade da saída do Macaé. Daniel. Ricardinho. Olha quem está marcando. Éder Luiz. Ricardinho, a bola explodiu a Buda e a bola saiu pela linha de fundo. Quer saber o que de mais importante aconteceu até aqui? Então vamos lá. O jogo até aqui, que começou com o gol do Michel. Levou da esquerda para o meio e mandou no cantinho do Alessandro. O Vasco empatou nessa cabeçada com estilo de Bernardo. Depois teve tabelinha, Éder Luiz, Carlos Alberto e com requintes a finalização. E o zagueiro André Ribeiro, o garoto, dominou e mandou com força para o fundo da rede. 3 para o Vasco, 1 para o Macaé. Aí o Bernardo. Felipe Souto. Dedé. Felipe Souto, dominou mal. Gedeu. O Dedé veio um pouco forte também para o garoto Felipe Souto. Esse é o Daniel. Fim de semana. Primeiro clássico do campeonato, né? O Botafogo enfrentando o Fluminense. 4 clássicos neste primeiro turno. Os times de um grupo enfrentando os do outro. O regulamento da Taça Guanabara esse ano está invertido em relação aos últimos anos. Aí sim, no segundo turno, jogos dentro do próprio grupo. Daniel. Ricardinho na direita. Não domina, a bola vai saindo em lateral. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson, Neutrogena Sunfresh, pele protegida, hidratada, sequinha. Amanhã, depois de Salve Jorge, tem prova do líder, agitando o Big Brother Brasil. Olha o Ender na cobrança do lateral. André Ribeiro se livrou da bola, chutão. Éder Luiz. Gedeu marcando o Éder. Éder dominou, ganhou. Passou o John Clay no meio. Éder, marcado, conseguiu dar um toque, botou na frente, tem velocidade, trouxe para o pé esquerdo, ajeitou para o John Clay, arrumou para o Bernardo, que isolou. É o Éder tentando readquirir a forma física de 2 anos atrás. Foi um dos destaques do time no ano que o Vasco conquistou a Copa do Brasil. O ano passado não conseguiu jogar bem, contusões também acabaram perseguindo o garoto Éder Luiz. O Wendel, Alessandro, quase que eles se desentendem ali. Dedé, o Wendel, o Alessandro e o Ricardinho. Tá jogando o Vasco aí com o Dedé. Vasco e Macaé se enfrentaram 2 vezes aqui em São Januário, 2 vitórias do Vasco. O Vasco está buscando um título carioca que não vem desde 2003 e mais. O Vasco sequer foi a decisão de campeonato estadual nesses anos, né? A última vez que o Vasco foi a decisão foi em 2004, quando ganhou a Taça Rio. Há 9 anos, portanto, o Vasco não sabe o que é vencer um turno de campeonato carioca. No chão, o Ricardinho ali, ele tá com a mão no rosto, fica reclamando que o Carlos Alberto teria usado o braço. E usou. E a gente vai ver de novo. É um hábito ruim do Carlos Alberto. Eu tenho admiração pelo futebol do Carlos Alberto. Ele é uma boa figura, bom sujeito, mas esse bracinho aí tá na hora dele
dele dá um jeito, dá um fim nele, né, Júnior? Até porque já tem muitos anos de estrada e sabe que isso aí só faz com que os árbitros não marquem em cima a respeito desse tipo de jogada. E não tinha necessidade, né? Tava ganhando de 3-1, a jogada ainda na intermediária. E ficou de graça não ter levado o cartão amarelo. 26 minutos. A Libertadores LDU e Grêmio, esse jogo continua 0-0. Bom resultado para o Grêmio jogando. 0-0 de visitante em Libertadores no mata-mata não é sempre aquele resultado esperado, porque 1-1, por exemplo, vai classificaria a LDU semana que vem em Porto Alegre. A LDU é um time que está refeito, 16 contratações para o ano, coisa e tal, mas nas últimas temporadas se habituou, né, a títulos, 2 recopas, uma sul-americana. Olha o John Clay, vai chegar na linha de fundo. John Clay conseguiu o cruzamento, vai fechar o Bernardo, chega ali o goleiro Luiz Henrique para ficar com ela. Vai sair jogando o Luiz Henrique na direita com o Daniel. Mas de qualquer forma o Grêmio tem um time muito competitivo, né? E traz para Porto Alegre a decisão aí. Qualquer vitória do Grêmio classifica o time para a fase de grupos da Libertadores. Mas o jogo não acabou ainda, quem sabe não sai um golzinho, né? Norton. Vai lá o Dedé. Esse comecinho de temporada traz um prenúncio bacana para o Dedé, né? Que com as contusões do ano passado não conseguiu ser o Dedé que se consagrou, né, Júnior? Sem dúvida, tá? Vai voltar tranquilamente à velha forma, Luiz. Ele praticamente não errou nada no jogo de hoje. Quer dizer, se errou 2 jogadas, foi muito. E você vê que ele está sempre na jogada, né? Não é que ele fique um certo tempo sem participar. Ele está participando praticamente de todas as jogadas defensivas. Daqui a pouco o técnico do Vasco, o Gaúcho, vai fazer 2 modificações. Nós vimos lá os meninos que tem de cara nova. Vão entrar o Jason e o Daxon. Guardando para ver no lugar de quem. Não é uma dupla sertaneja. Jason e Daxon, não é. São jogadores do Vasco da Gama daqui a pouco. Felipe Souto tocando lá para o André Ribeiro. Você vê aí o Toninho Andrade conversando com mais uma opção que virá para o jogo com a camisa número 17, o Paulo Vitor. Vai entrar já já no time do Macaé. Chegamos a 28 minutos. Modificações, portanto, no time do Vasco da Gama vão acontecer nesse instante. Saindo o Wendel, Luiz, para a entrada do Jason. Com a camisa 36. Jason com a 36. Jason, número 36. Entrando no lugar do Wendel, que não é lateral esquerdo, mas está fazendo às vezes ali. Recebendo os cumprimentos ali dos companheiros, no Abuda. E o Jason entrando no lugar dele. O Wendel percorreu 8 quilômetros e 300 metros. As laterais correm muito mesmo no futebol de hoje em dia, né? Luiz, está saindo o John Clay com a 29, está entrando o Daxon com a 87. Daxon, portanto, número 87. Está aí o Daxon no lugar do John Clay. 18 anos apenas o John Clay. Vai tendo oportunidades aí com o Gaúcho nesse comecinho de temporada. Aí o Daxon acabou de entrar. Bola em profundidade para Abuda. De novo no Daxon. Carlos Alberto se movimenta. Ele tentou a jogada para o Éder. Não conseguiu o domínio correto. O Éder sai jogando o time do Macaé. 30 minutos do segundo tempo. Já já as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. Dentro do Jornal da Globo tem placar da rodada, os principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Taça Libertadores da América, São Paulo 5-0 no Bolívar. Vai praticamente garantindo a sua classificação para a fase de grupos. E aí estará no grupo 3, ao lado de Atlético Mineiro, Strongest da Bolívia, mais um time da Altitude, mais um time de La Paz, e o Arsenal argentino lá de Sarandi, na Grande Buenos Aires. Os brasileiros muito favoritos nesse grupo. O Atlético do Ronaldinho Gaúcho convocado pelo Filipão. Brasil e Inglaterra, dia 6 de fevereiro, direto de Londres para você. Jason. Aí o Jason tenta chegar ao fundo. Lateral que favorece o time do Vasco da Gama. Hoje à tarde, Madureira 1, Flamengo 1. O Flamengo volta a jogar domingo, 5 da tarde, horário de Brasília, contra o Volta Redonda. O jogo vai ser em Moça Bonita e a Globo mostra ao vivo para você. Mais uma modificação, Carol. O Macaé saiu, está entrando o Paulo Vitor com a 17 e saiu
Desculpa, Luiz, saiu o Michel com a 11. Teve uma falha aqui no meu áudio, saiu o Michel com a 11. Perfeito, Carol. Paulo Vitor com a 17 no lugar do Michel, número 11. A modificação feita pelo Toninho Andrade. O Rodrigo Fernandes. Paulo Vitor. Roubada de bola do Vasco. Éder Luiz. Ficou sentindo ali a perna direita o Éder. Ele tinha o Carlos Alberto com opção no meio, mas claramente ele buscava uma devolução para o Darson. Ele tentou ajeitar talvez o corpo para devolver essa bola. Não conseguiu. Norton. Paulo Vitor. Levantamento para o Anderson. Tentou girar. André Ribeiro na marcação e o juiz vai marcar. O juiz vai marcar o pênalti. O André Ribeiro não se conforma. O Dedé saiu com a bola. O garoto André Ribeiro fez gol, se empolgou, tomou cartão amarelo e agora é pênalti para o Macaé. O lance é todo seu, Renato Marcílio. Valeu o puxão. Nossa lente de aumento implacável, porque no primeiro momento, olha, aí fica aquele que no visual é o que está na vista, né? Vai bater o Anderson. Não tem como não marcar. Tá certo o árbitro. Alessandro vai ganhando a oportunidade de ser um substituto como titular do Fernando Praz, que foi para o Palmeiras. Já está autorizado o Anderson, é pênalti para o Macaé, 3 para o Vasco, 1 para o Macaé. Partiu o Anderson, bateu. Gol do Macaé. Anderson Costa, número 9. Goleiro para um lado, bola para o outro. Aos 33, diminui. Agora Vasco 3. O Anderson ia sair para comemorar e percebeu o seguinte: bom, tem jogo ainda lá, vou sair não, vou pegar a bola. Vamos recomeçar logo que tem jogo pela frente. Diminui o Macaé com 15 minutos de jogo pela frente ainda, Júnior. Não tinha tido nenhuma oportunidade, né, Luiz, praticamente nesse segundo tempo. Falta de experiência do André Ribeiro. Tentou tirar a bola do centroavante com o corpo avantajado, tentando antecipar a jogada. Era preferível que ele tivesse deixando o adversário dominar para tentar roubar na segunda tentativa. Foi na primeira, ainda mais com o puxão, não teve como, né? E depois bateu bem o pênalti. Olha, num tiro curto de 8 rodadas, o saldo de gols pode ser decisivo para definir quem vai ser primeiro e segundo do grupo. Então o Vasco, a essa altura, né, o jogo está ganho, etc., mas este ano é diferente. Nesse momento o Vasco é primeiro do grupo, ele enfrentaria o segundo do grupo B em jogo único na semifinal com a vantagem do empate. E é uma vantagem monumental. Jogo único, você ter um empate nesse nível de equilíbrio, não vale muito essa fase de classificação para essa definição de quem leva a vantagem do empate. Sem contar que a vantagem ela segue com você depois de uma decisão também. Sem dúvida. E além disso, é o seguinte, né, Luiz? O jogo estava praticamente definido, né? Quer dizer, faltando ainda pelo menos 10, 12 minutos aí, quer dizer, o Macaé ainda vai ter uma esperança aí de brigar. E agora a falta do Ricardinho em cima do Deison. Vai levar o cartão bem aplicado. Cartão, portanto, para o Ricardinho. Lembrando que o André Ribeiro, no lance do pênalti, Marcílio, ele não levou o cartão. Porque esse teria que ser expulso, né? Exatamente. Era de cartão aquele lance de pênalti lá? Não. Marco, eu acho o seguinte, nessa questão do cartão amarelo. O cartão amarelo, que vai ter como consequência um vermelho, tem que ser algo assim realmente extrema gravidade. Éder Luiz, vem o Vasco de novo pela direita. Confirmação do cartão para o Ricardinho. Pela direita, vai para a linha de fundo, Bernardo pedindo, cruzamento, foi travado na hora certa, escanteio. Olha, a bolinha pouco anuncia gol na Libertadores. Carlos Feraldi faz o gol da LDU, olha, LDU 1-0 sobre o Grêmio. Era a história há pouco que eu dizia do 0-0, se a LDU faz um gol em Porto Alegre, você tem que virar para 2-1, agora aumenta a vantagem da LDU. Isso é um confronto equilibrado, viu? O Grêmio vai ter que contar com o apoio da sua enorme torcida quarta-feira que vem no novo estádio. A cobrança do escanteio, olha o Dedé, tentou um toque de cabeça, a bola vai sobrar aqui na esquerda. Felipe Soto.
Felipe Souto, pé esquerdo. Levantamento. Lá na direita, Bernardo bateu pro gol. Espalmou o Luiz Henrique. Tentou brigar ali o Pedro Ken. Sai no contra-ataque o time do Macaé. O Anderson domina. Anderson Costa. Na direita, arruma a jogada. Paulo Vitor. Daniel tentou fazer o cruzamento. Chegou para fazer o corte o Jason. Agora voltou, sobrou com o Norton. Vai levando pela direita. Toca no Ricardinho. Ricardinho fez o cruzamento. Olha o Anderson. Dedé aparece. Rasga, tira de lá o perigo. Macaé encontrando forças. Lennon, dá a linha. Lennon bota na frente, cruzamento buscando o Anderson. Dedé, perfeito, acompanhou a jogada e fez o corte. O Anderson fica com as mãos na cabeça. Então, como a gente disse, vai rolar um estresse. Se perder de 3 a 1, faz um gol. Diminui para 3 a 2, faltando 15 minutos, tem o estresse, né, João? Não tem jeito, Luiz. Precisa colocar essa bola no chão, cadenciar um pouco o jogo, evitar os lançamentos longos, né, para que o adversário não retome essa bola e volte novamente a pressionar. Portanto, a LDU vencendo 1 a 0, lembrando que desse confronto, o vencedor, LDU ou Grêmio, vai para o grupo do Fluminense. Inclusive é o segundo jogo do Fluminense, o primeiro em casa no dia 20 de fevereiro. Pela direita quem domina é o Daniel. Tentou a jogada, impedimento do Norton. Globo, a gente se liga em você. Vivo, aqui a cobertura vai aonde você for. Pé na Cova, estreia amanhã, depois do Big Brother Brasil. Lembrando que no jogo lá do Grêmio, o Dida saiu machucado e logo na sequência saiu um gol da LDU. Jogo lá em Quito, na altitude de Quito, não é uma altitude tão agressiva quanto a de La Paz, né? 2000. O estádio está a 2.040 metros acima do nível do mar. Já a gente vai mostrar esse gol da LDU, o torcedor do Fluminense acompanhando com atenção. Eu não sei para o torcedor tricolor que está ligado na Globo, para quem ele está torcendo nesse caso aí, né? A LDU tem todo um histórico de confrontos contra o Fluminense. 2 decisões, né, de Libertadores e de Copa Sul-Americana. Com 2 títulos para a LDU. O grupo que ainda tem o Caracas, né, e o Achipato, que é um time chileno. Lá da região de Concepción, pertinho de Vinha del Mar. Esse time faz parte do grupo do Fluminense e da LDU, ou Grêmio. Já o gol da LDU. Lennon. 3 para o Vasco, 2 para o Macaé. Aí o Daniel. Jason na marcação, ele traz bem pelo meio. Tentou a jogada para o Norton em profundidade. Foi lá Alessandro para ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Novo Voyage, sensor de estacionamento integrado ao rádio. E amanhã, depois de Salve Jorge, tem prova do líder, agitando o nosso Big Brother Brasil. Pedro Ken. Mais atrás agora para André Ribeiro. Faz o levantamento lá na esquerda para o Jason. Domina o Jason. Carlos Alberto vai para a boca do gol. Jason vai para cima do marcador. Tentou o drible sobre o Daniel. Daniel acompanhou perfeito a jogar, aquela história que o Júnior sempre explica, né? O cara que é lateral, que é da posição, né? Tem todos os fundamentos ali, conseguiu fazer o corte. Ele vai obrigando, Luiz, o adversário a fazer aquilo que ele quer para facilitar o seu desarme, entendeu? Você vê que ele deu a linha de fundo para poder chegar, porque é um jogador rápido. Aí Bernardo na cobrança do escanteio. Mais uma vez o Dedé vai lá para a boca do gol. Éder Luiz na primeira trave. O Pedro Ken tá na marca do pênalti. Carlos Alberto tá na grande área também. Ela vai sobrar ali com o Felipe Souto pressionando e fazendo a falta em cima do Norton. Globo, a gente se liga em você. No fim de semana, esporte na Globo, sábado pela manhã, Superliga Masculina de Vôlei. Rio de Janeiro e SESI São Paulo, 10 da manhã, pelo horário de Brasília. Aí Dedé na marcação, olha só como o Dedé tá naquele estilo Dedé, né? Que deu muita saudade ao torcedor do Vasco na parte final do ano passado. Aquela roubada com uma confiança absurda.
Daniel. Anderson tentou levar para o pé direito. A devolução chegou. O Jason tocando essa bola para a lateral. Domingo tem Copa das Nações de Futebol de Areia, direto de Santos. Mais uma vez a seleção brasileira comandada por Júnior Negão. Nas areias do litoral paulista, dentro do Esporte Espetacular. A partir das 9h30 pelo horário de Brasília. Corujão do Esporte. Sexta-feira, logo depois da série Prova do Crime. Xerifão Ricardo Rocha, campeão mundial em 94, ex-zagueiro. O eterno capitão Nauber, o humorista Vitor Sarro. Corujão do Esporte com o nosso Flávio Canto. É o esporte no fim de semana, trazendo sempre todo esse clima que envolve as principais competições, os principais campeonatos, as principais modalidades para você na Globo. Vai jogando o time do Vasco, 42 minutos. Bernardo. Mais uma vez ali o Bernardo brigando. Tocando atrás para Pedro Quem. Felipe Souto para Abuda. Carlos Alberto. Protege. Éder Luiz está lá no centro do ataque. Ele tocou mais atrás para o Bernardo. Jason passou. Bernardo nem para um nem para outro. Deu de presente para o Daniel. Saiu jogando para o Macaé. Aí o Ricardinho faz o passe, tá na ponta esquerda. Em profundidade para Paulo Vitor. Paulo Vitor tem a marcação de Abuda. Paulo Vitor fez o drible. E a falta sobre ele. Globo, a gente se liga em você. Fanta, tudo começa com a diversão. Aí lá o Norton para fazer a cobrança da falta. Já tem Jornal da Globo, as principais notícias do Brasil e do mundo. E Cristiane Dias apresenta o placar da rodada dentro do Jornal da Globo. São Paulo 5-0 no Bolívar. LDU vai ganhando do Grêmio por 1-0, hein? Daqui a pouco a gente mostra esse gol para você. Norton vai na cobrança da falta. Vasco vencia tranquilo por 3-1. Macaé cresceu, vai para cima. A bola vai peregando na cara do gol e vai pela linha de fundo. A linguagem do futebol chama de bola vadia. Fica ali, fica ali, fica ali. Aí aparece um pezinho, Luiz. Tem que ter atenção mesmo, hein? E vem cobrança de escanteio de novo para o Macaé. E vem levantamento. Ricardinho tentou o desvio para trás. A bola passa na cara do gol do Vasco. E vai sobrar com o Daxon. Bernardo com estilo. Olha o Éder Luiz na velocidade, Bernardo. Tentou botar na ponta direita para o Éder. Conseguiu tocar nessa bola. O Leno e a bola sai pela lateral, favorecendo o time do Vasco. Internautas, vamos lá. Júnior, apesar de não ter grandes astros, o time do Vasco é bom? Pergunta a Mariana do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. É um time também que a gente pode definir como um time em formação. E aí, Júnior? É isso aí, Luiz. Exatamente o que eu ia dizer. É um time que está começando, né, a se formar agora. Com boas perspectivas. De astro mesmo, hoje você tem o Dedé. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Depois você tem bons jogadores, né? Que é o caso do Carlos Alberto, do Éder Luiz, do Bernardo. E eu acho que esses dois reforços que vieram para o meio-campo, o Felipe Souto e o Pedro Quem, são jogadores que podem dar uma esperança de ter realmente uma boa temporada. Principalmente o Felipe Souto. Gosto muito do tipo de jogo, que é um jogador que joga ali atrás, com cabeça em pé o tempo todo, usando sempre a sua perninha esquerda. O Anderson pressionando o Dedé. Dedé ameaçou sair para um lado, saiu pelo outro. Tenta fazer o levantamento para o Carlos Alberto, acabou errando. A bola vai saindo lateral para o Macaé. Tá aí o Dedé, braçadeira de capitão, duas bolas em campo. Não vale nenhuma nem outra. Vai começar tudo de novo. E nós vamos a 48. Teremos 3 minutos de acréscimo. Eu estava olhando aqui, né, os números do Felipe Souto. De 53 passes, ele errou somente 5. Quer dizer, isso é um percentual muito grande para um jogador de meio campo, principalmente que joga na frente da zaga. E ninguém tocou mais na bola que ele. 53 passes, ninguém deu tantos passes no jogo, um total de 48 certos. É um percentual realmente alto, em torno de 10% apenas de erro de passe. O Felipe Souto. Souto. São somente aqueles passezinhos curtinhos, não. Tem virada de jogo o tempo todo, Luiz. Isso é que não é só passe simples, né? Fácil de você dar. Aí você vê o Pedro Quem se movimentando. Bola para o Bernardo. Em profundidade, Bernardo vai para cima do marcador. Levou para o pé direito, pode definir. Rolou para o Éder. Tirou o zagueiro. Caiu. E o juiz apitou pênalti para o Vasco. Eduardo Guimarães aponta pênalti sobre Éder Luiz.
O lance é esse. E o comentário é de Renato Marcília. Não, é pênalti. A maneira como o jogador do Macaé entra com os dois pés. Olha ali. Chega a ser absolutamente irrelevante. E esse é lance de cartão. Esse é lance de cartão. É irrelevante se ele toca só na bola, toca no jogador, toca a bola em jogador. Bom, ainda bem que ele não tocou no jogador, porque machuca o cara que por cima. Esse é o pior carrinho que existe, que é aquele de cima para baixo com os dois pés juntos. É a voadora, quer dizer, a regra é clara. Atingir ou tentar atingir o adversário agindo com imprudência, ação temerária ou força desproporcional. Que é justamente para proteger aquele que está jogando futebol. O pênalti foi muito bem marcado. Faltou o cartão para o jogador do Macaé. O capitão tá com moral, hein, Luiz? Tá com vontade. Tá com moral, vai bater pênalti. A galera pediu, lá vai ele lá. Dedé vai para a cobrança do pênalti. Aí está o Dedé, já fez 15 gols com a camisa do Vasco, Dedé. Luiz Henrique está lá em cima da linha, o goleiro se movimentando. Estamos com 47 minutos. Dedé vai para a cobrança do pênalti. Aí vai o grande ídolo deste ano da torcida do Vasco. Partiu Dedé, bateu, gol! Capitão Dedé, número 26. Goleiro para um lado, bola para o outro. Categoria de Dedé para o fundo da rede. O aplauso do gaúcho, o carinho da torcida e dos companheiros. Vasco, líder do grupo A, 4. Macaé 2. Fim de papo termina em São Januário. Vasco vencendo com uma certa tranquilidade. Teve uns 10 minutos de estresse nessa parte final. Torcedor do Vasco comemorando mais uma vitória do time no campeonato. E tá aí o Dedé. A notícia de hoje que ele poderia estar indo para o Corinthians. E a galera gritando fica. É todo um clima especial para contagiar o Dedé. Carol Barcelos está ali bem de pertinho. Na saída dos jogadores do Vasco, os nossos repórteres sempre respeitando o campo de jogo, que é local. Dos atletas, da arbitragem, né? Então os jogadores ficam ali trocando o caminho. Tem sempre uma pequena demora ali na chegada. Está aqui esperando o Dedé sair, Luiz. É ovacionado o Dedé. Tá aí o garoto Felipe Soto, muito elogiado aqui pelo Júnior. E os jogadores agora vão se apresentando ali na região dos repórteres. Dedé vai demorando um pouquinho mais para sair. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o nosso intervalo, nós voltamos na sequência para completar as informações da vitória do Vasco do Gaúcho por 4-2 sobre o Macaé. Já já estaremos de volta. Globo, a gente se liga em você. Futebol 2013, oferecimento